povo de todo o Brasil e fora do Brasil, os que aqui vieram neste santuário de Nossa Senhora de Guadalupe e Jesus das Santas Chagas, o Papa Francisco estipulou o Domingo da Palavra. Para nós no Brasil, não é tanta novidade, porque já há muito tempo, há muitos anos, foi estipulado o mês temático da Bíblia, que é o mês de setembro. Mas você tem que pensar que para o mundo inteiro, o Papa Francisco estipulou o Domingo da Bíblia, vamos dizer assim, da Palavra de Deus. Uma forma de enaltecer, de colocar no centro da nossa vida cristã, um direcionamento que vem de onde? Da palavra. E veja que lindo, profundo, o que acontece na primeira leitura do livro de Neemias. Veja, no livro de Neemias, nós temos que imaginar o contexto. Em poucas palavras, o contexto é: o povo se desviou da palavra de Deus, a começar do rei aos súditos, se rebelaram, deram as costas a Deus, ou fizeram o que é pior, que hoje é muito presente: tanto faz quanto tanto fez. A indiferença a Deus e a sua palavra, porque é uma verdade. Uma coisa é você negar, outra coisa é você falar: para mim tanto faz ter Bíblia, não ter Bíblia, ter palavra, não ter palavra. Isso para mim me faz uma pessoa não melhor nem pior. Perde-se a referência de Deus e da palavra. É esta a situação que nós estamos falando da primeira leitura. No caso, Neemias. O sacerdote Esdras, ele toma uma atitude impressionante. O que ele faz? Mais do que fazer um sermão caloroso, inflamado, de oratória, de valores, de palavras rebuscadas ou não, ele toma uma atitude que nos chama a atenção. Ele vai diante da porta das águas e faz a leitura do livro. O que é este livro? O Pentateuco. Ele abre, porque os livros não eram assim, abre e fecha, desenrolava-se. E ele, o que fez? Não fez um sermão, ele proclamou a palavra. Isso nos dá a entender que o povo tinha se afastado da palavra de Deus, tinha ficado surdo, moco, indiferente, porque veja, bastou ele ler a palavra, proclamar o livro, o povo começou a chorar. O que mostra que quando nos voltamos à palavra de Deus, quando deixamos a palavra de Deus tocar nossos ouvidos, chegar no nosso espírito e nossa alma, nós nos comovemos, nós nos sentimos instigados de alegria, de regozijo, também de sentimentos de penitência, de choro, de lamentação. Quer dizer, a palavra provoca no ser humano uma mudança. Ela não é algo estéril, ela não é letra pela letra, ela é algo vivo. Você já teve essa sensação de um dia ter ouvido uma palavra, uma leitura, você lendo ou você ouvindo, e de repente aquilo te toca no fundo da alma? Já teve? Foi o que o povo fez.
Primeira conclusão: a importância de ler e ouvir a palavra. Deixar que a palavra nos oriente. Deixar que a palavra nos toque. Segundo, depois desta moção interior, eu vou usar a palavra como movimento interior, que é isso que Deus faz. Ele nos instiga a sermos pessoas melhores. Eles choravam. O que foi que o governador de Neemias e Esdras disse? Não fique tristes, não choreis. O povo chorava muito. Ide para as vossas casas, comei carnes gordas. O que quer dizer carnes gordas? Dia de festa, dia de alegria. Porque quando a gente encontra a palavra, quando a gente encontra Deus, a vida é um regozijo. Ao contrário do que a gente pensa, a palavra me tolhe, a palavra de Deus me limita, a palavra de Deus me castra, usar um termo pesado. Não, a palavra de Deus, ela pode podar para florir, ela pode nos levar a fazer cisões e tomar decisões que nos farão bem. Por que às vezes nós temos dificuldade de silenciar? Com medo de ouvir Deus em nossa consciência. Repito, porque precisamos sempre dentro de casa, as televisões, eu falei no plural, ligada na sala, no quarto, fone de ouvido o dia inteiro, ouvindo tudo bem, Spotify que seja, mas sempre em atitude. Você não consegue parar, você não consegue relaxar, você não consegue calar, você não consegue deixar de fazer barulho interno. Sabe por quê? Com medo de ouvir a voz de Deus na nossa consciência, os apelos de Deus, que muda. Uma pessoa que consegue se sintonizar com Deus é uma pessoa equilibrada, uma pessoa livre. Não é uma Maria vai com as outras, é uma pessoa com atitude, com decisão. Isso é o ser cristão. Cuidado quando você é muito vulnerável. Cuidado se o vento sopra, você torce. Não. Você logo percebe alguém que é centrado em Deus, porque escuta Deus. Não por acaso, o que foi cantado no Salmo diz: vossas palavras, Senhor, são espírito e vida. Nós precisamos da palavra de Deus. Meus irmãos, se nós perdermos a palavra, nós perdemos a bússola da vida. Como condicionar nossa vida? Para onde? Como padre, você como pai, na educação dos filhos, com tanta gente falando de um jeito, falando de outro, a escola fala de um jeito, um governo fala assim, outro governo fala assim. Onde está a verdade? Onde está a orientação? Voltemos à simplicidade do sim quando é sim, não quando é não, e acreditar que Deus revelou a lei. Ou eu acredito que a palavra é uma inspiração divina, ou não tem sentido. Eu posso aí querer igualar a palavra de Deus a um livro de Agatha Christie, igualar a Bíblia com um livro de fofoca. Não, é palavra revelada que orientou, orienta e orientará o povo, que provoca de dentro para fora. Por isso, muito forte a palavra chorar, se alegrar. Não é isso que Lucas fala? É lindo o evangelho de hoje, uma beleza imensa. Lucas, o médico, não sabemos se ele conheceu Jesus. Sabemos que ele é da segunda geração, já dos convertidos. Sabemos que ele era muito amigo de Paulo.
E é Paulo que fala que Lucas, o médico, cuidou dele. Lucas, que é o evangelista que conheceu Nossa Senhora. Lucas, que segundo a tradição foi o primeiro que fez o retrato da Virgem Maria. E é lindo isso pensar. Lucas, que retrata com detalhes, conta, narra, desde a anunciação até o presépio. Ele começa assim: muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que aconteceram entre nós. Muitos tentaram. Uns foram bem-sucedidos, uns foram aceitos, outros não. Aí que se formou o cânon romano com os 4 evangelistas. Mas existiam outros livretos, como o Evangelho segundo Tiago, Evangelho segundo André, Evangelho segundo, porque tinha muitos escritos. A igreja no século II viu o que é que num concílio, o que é que era comum às igrejas, segundo o critério, o que não feria com o que os apóstolos pregavam. E alguns desses livretos foram deixados fora, chamado de proto-evangelho, ou melhor, chamado de evangelhos apócrifos. Apócrifos, não reais ao título que receberam, não sendo necessariamente de André, não sendo necessariamente de Madalena, por isso que é apócrifo. Muitos tentaram, 4 foram aceitos, e ele diz: eu fiz um estudo, depois de um estudo cuidadoso. Olha, ele era médico, foi cuidadoso, estudou tudo o que aconteceu desde o princípio. Decidi escrever de forma ordenada. É o ano de Lucas. Então nós vamos ver alguém que estudou e quer nos passar de forma ordenada. Por que ele escreve? Por que a palavra? Agora lembre de Neemias, você vai entender o que eu vou dizer agora. Deste modo, Maria, José, Antônio, quem está me assistindo em casa, que às vezes balança mas não cai, está ali que não sabe, fica lendo tudo que cai na mão. Se cai Paulo Coelho, lê. Se cai gnosticismo, lê. Se cai isso, lê. Se cai... Não é tudo que podemos crer. Você pode ler? Eu não recomendo, porque confunde a cabeça. Eu sou um dos que há certos livros que não me fazem bem, não leio. Não porque eu sou tapado, porque é uma luta a gente manter a fé. Para que gastar energia à toa? Gastar vela com já morto não vale a pena. Eu escrevo para que você veja a solidez dos ensinamentos que recebestes. A palavra de Deus está para que eu e você verifiquemos a nossa fé. A nossa fé tem que ser checada, verificada. Sabe quando você vai fazer verificação? Desculpa a brincadeira, cara crachá. É você mesmo? Vamos ver se é. Cadê teu documento? Qual que é teu CPF? Você vai no médico, recebe a pulseirinha lá. Qual o teu nome? Data de nascimento, para ver se você vai receber medicamento. Agora estão assim. É Lucas dizendo: eu quero que você, cristão, verifique se você é um cristão com solidez na fé. Que não seja o Maria vai com as outras, sai uma notícia: não, detesta a igreja, não ama a igreja, não gosto do Papa, não ama Nossa Senhora, não tem valor a Eucaristia. Mas espera aí, você é católico ou é um saco de batata? Você vai começar a acreditar no quê?
Jesus o extraterrestre. Parabéns, meu filho. Jesus um ET que desceu na terra. Parabéns, minha filha. Mas isso não é cristianismo. A palavra, e Lucas, por isso começa do nascimento. O verbo, esse é João, se fez carne. Mas Lucas vai falar que o anjo anunciou e fecundou Maria. Eu te pergunto e deixo um questionamento para todos. Você é uma pessoa, um cristão de fé verificada? O famoso ok, que a história nos ensina dos Estados Unidos, o carimbo, ok, pode passar. Lucas vai além no evangelho de hoje. Depois de dizer isso, que não é pouco, cristãos com fé verificada, ele vai dizer que Jesus foi a Nazaré. E quando lá chegou, ele não fez algo muito estrambótico, algo que era comum. Em Nazaré tinha uma sinagoga, e todo judeu adulto podia subir até, não tinha esses degraus desta forma, mas subia, pegava o livro, qualquer adulto podia fazê-lo. Jesus sabia ler e escrever, aprendeu com São José, provavelmente na escola também tenha ido. Não escreve porque não era importante, mas sabia ler muito bem. Lhe deram o livro do profeta Isaías. Jesus sabia a Bíblia, porque lhe deram o livro fechado, e ele foi. Quando eu vou para a Terra Santa, depois de acabar essa guerra, eu vou trazer um daqueles. Às vezes a gente economiza em certas coisas, eu quero trazer um daqueles, do jeito que eles fazem. Jesus foi lá e procurou o texto, rapidinho, e leu o texto que nós chamamos do conteúdo programático da vida de Jesus. O texto que narra por que ele veio, ele, palavra viva, ele o verdadeiro Messias, ele o enviado de Deus, ele, Jesus. Eu vim para, com o Espírito sobre mim, eu vim ungido para anunciar a boa nova aos pobres. Olha Jesus dizendo, eu vim para anunciar a boa nova aos pobres, libertação aos cativos. A razão de eu estar aqui é anunciar a boa nova aos pobres. Qual é a boa nova aos pobres? Que ser pobre não é castigo de Deus, é uma culpa da desigualdade humana. Caramba, padre, é isso? É, porque até nosso Senhor Jesus Cristo, o pobre era tido como amaldiçoado. Jesus diz que a pobreza é fruto de uma desigualdade social, e não que Deus quer assim. Libertação aos cativos, recuperação da vista. Jesus era um oftalmologista, por favor. Jesus curava os cegos para nos curar de toda e qualquer cegueira. Veja que coisa linda, profunda, é a palavra de Deus. Se o verbo, Jesus é a palavra, então é isso que a palavra provoca em mim: libertação, cura das minhas cegueiras, tirar o que me oprime. Meus irmãos, irmãs, às vezes a gente vive com uma canga muito pesada, o ano fica muito comprido, a vida fica desgostosa. Mas você vai perguntar, por que eu estou carregando isso, esse fardo pesado da opressão da raiva, da opressão da mágoa, da opressão da depressão, a opressão da negligência, a opressão do desamor? Isso oprime qualquer um, é opressor. O relacionamento tóxico, se humilhando. Deus vem libertar. Olha que coisa mais linda, gente, que coisa maravilhosa nós estamos ouvindo hoje. E proclamar um ano de graça. Jesus fechou, enrolou, entregou. Até aí tudo bem. Mas quando eles fixam o olho, porque a pessoa tinha o direito de fazer um breve comentário, aí ele disse:
Hoje se cumpriu o que a Escritura diz. Tudo isso que você ouviu em Isaías, eu vim fazer. Então, o Antigo Testamento se revela em Jesus. Lucas vê assim. Então, é o ano de Lucas, o ano da libertação das nossas opressões, da cura das nossas cegueiras, do anúncio da libertação do pobre. É Lucas, o médico estudioso, que minuciosamente nos conta a que Jesus veio. Que Deus nos ajude em nós termos esta graça. Amém.